Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. Escutamos esta palavra de Deus que vem ao nosso encontro neste domingo, que quer realçar mesmo a palavra de Deus. E, como disse ao início, há tantos motivos para nos reunirmos, para encontrarmos o Senhor, para o louvarmos, para o bendizermos, para lhe suplicarmos também. Como é celebrarmos este domingo da Palavra de Deus, como é celebrarmos esta semana extraordinária de oração pela unidade dos cristãos, e espero que tenham escutado bem o que dizia a segunda leitura a esse respeito. Estamos, como dizia, a viver estas 24 horas, onde na nossa diocese, ao longo destas 24 horas, todas as horas, há alguém, alguma comunidade, alguma paróquia que está a rezar pela Jornada Mundial da Juventude, pela preparação a este grande evento que vai ser neste verão, entre 1 e 6 de agosto. Tantas razões. E isto diz-nos que a nossa fé é cheia. A nossa fé é cheia de motivos. A nossa fé é algo que quer encarnar em todos os momentos da nossa vida, na nossa vida. Vivemos o Natal, vocês fizeram o presépio, sim. Havia para aí o presépio em todos os lugares. Agora, já celebramos o batismo do Senhor, também já celebramos no domingo passado, o segundo domingo do tempo comum, e certamente, se calhar, já guardaram o presépio. E onde é que puseram Jesus? Não me digam que puseram Jesus no caixote, junto com as outras coisas do presépio. Eu estou a brincar, mas às vezes acontece-nos isso. Às vezes vêm os tempos fortes e nós lá vamos e vivemos a nossa fé, que bonito. E depois acaba o Natal e Jesus corre o risco de ir parar ao caixote. Desculpem a expressão, mas às vezes é mesmo assim. E fica lá arrumado. E a nossa fé não é para ficar arrumada. A nossa fé é para viver cada dia, cada momento. E a palavra de Deus é a luz para iluminar a nossa vida. É a luz que quer transformar, dizia Isaías, assim como a chuva e a neve que caem do céu e não voltam para lá sem ter irrigado, sem ter feito germinar, sem ter transformado a terra, assim a tua palavra quando vem na nossa vida. E se o não faz é porque a nossa vida é como aquela terra que se tornou impermeável e não deixa entrar a água. A palavra de Deus quer transformar. E a palavra de Deus não é uma palavra distante. Escutamos o Evangelho. O Evangelho é magnífico. Não é uma palavra distante. Mas o Verbo, a palavra, fez-se carne. Eis a grandeza do Natal. E habitou no meio de nós. E caminhou conosco. E andou por aquelas ruas. A palavra de Deus, que é Cristo, encheu os pés de poeira do caminho. Isto é magnífico. E por isso a palavra de Deus também quer habitar na nossa vida, no nosso cotidiano. Há outra coisa magnífica no Evangelho de hoje. Jesus retira-se e vai para a terra de Zabulão, de Neftali, para a Galileia dos gentios. Interessante. A Terra Santa tinha aquele lugar que era considerado nobre, Jerusalém, onde todos pensavam que eram puros, que eram santos, que eram castos, que eram sem mancha. E a palavra de Deus começa nas periferias. Às vezes nós pensamos que há palavras novas e quando o Papa Francisco fala de periferias, diz, pronto, o Papa inventou agora isto das periferias. Não. O Papa Francisco não inventou as periferias. Deus já escolheu as periferias. E poderia dizer tanto do Antigo Testamento, mas Jesus começou numa periferia,
Não começou no centro, mas começou lá em cima, na Galileia dos gentios, onde aqueles que tinham a mania diziam, ali não são puros, não são de raça pura, não são uma religião pura, aquilo é uma mistura de gentes. Mas nessa mistura, a palavra de Deus começa a fazer-se luz. Quando se fala das periferias, e depois convido-os a ir pensando o que é que quer dizer isso das periferias e da palavra que começa nas periferias. Mas isso não é uma coisa que nós inventamos agora, mas é Evangelho. É Evangelho. E ali, o que é que Jesus pede? O que é que Jesus começa a pedir? Quais são as primeiras palavras de Jesus? Jesus diz: o reino de Deus está próximo. Deus não está longe e não está longe de ninguém. Esta é a primeira verdade. Nós às vezes vamos ter com alguém e dizer: esta pessoa está longe de Deus, esta pessoa não sabe nada de Deus, esta pessoa tenho que levar tudo. Deus já lá está. Já lá está. O reino de Deus está próximo de vós. Deus está próximo de vós. Então, convertei-vos. A palavra grega é metanoia, que quer dizer uma mudança profunda. Uma mudança radical da nossa vida. Uma mudança da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de agir. Uma mudança... A conversão deve fazer sempre parte da nossa vida. Às vezes nós pensamos que a conversão é só, assim como Jesus tiramos fora no Natal, depois a conversão é só na Quaresma. Não, todos os dias da nossa vida somos chamados a viver essa conversão. Convertei-vos, mas não, convertei-vos e acreditai no Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Deus veio habitar no meio de nós para nos ensinar o caminho da verdade, o caminho da liberdade, o caminho da paz, o caminho da justiça, o caminho da vida nova, o caminho para voltarmos ao paraíso onde Deus nos sonha. Esta é uma boa notícia, por isso este convertei-vos não é coitadinhos de nós que agora temos que mudar, não! A alegria da conversão, a alegria de mudar, a alegria de encontrar cada dia Cristo, que nos chama a uma vida diferente, a uma vida melhor, a uma vida mais feliz. É uma vida em que unidos, juntos, sem divisões. A unidade dos cristãos. São Paulo diz-nos na segunda leitura, já nós pensamos que a divisão que é uma coisa também nova, mas já São Paulo tinha dado conta que nas primeiras comunidades uns diziam, eu sou de Paulo, outro, não, eu sou de Pedro, não, eu sou de Apolo. Esta mania de nos identificarmos com este ou com aquele grupo, com isto ou com aquilo. E Paulo vai dizer, mas quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Existe um só, Jesus Cristo. E nós somos chamados a construir o corpo de Cristo. E Cristo não pode estar dividido. Isto é fundamental. É fundamental para cada dia descobrirmos a nossa fé. Nós às vezes temos medo do encontro com o outro, porque às vezes o outro, se nos diz alguma coisa, nós ficamos em dificuldades. Descobrir qual é a minha fé, em que é que eu acredito verdadeiramente. E depois não ter medo de encontrar o outro. Em primeiro lugar, porque o outro é meu irmão. Em segundo lugar, porque o outro, quando se fala de unidade de cristãos, fala-se de outro que acredita em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, porque juntos podemos viver o amor e a caridade. Depois descobrimos que temos, se calhar, uma ou outra ideia diferentes. Ok. E não é que eu vou renunciar àquilo que acredito. Mas temos que, dizia João 23, temos que olhar mais para aquilo que nos une do que para aquilo que nos separa. O desafio de caminharmos juntos e alimentarmos sempre este sonho de voltarmos a ser um, de voltarmos à unidade. Não nos pode faltar. E para tudo isso, Jesus começa e não se limita a pregar a conversão, mas
convida, chama os primeiros discípulos, convida a segui-lo. E também a nós hoje, diz-nos que somos desafiados a segui-lo. No dia do nosso batismo, recebemos uma vocação, todos nós. Nem todos têm que ser mão, nem todos têm que ser pé, mas todos temos que ser o corpo de Cristo. E todos temos uma missão. Dizia o Papa Francisco, na Cristo Vive, aquele documento que sai depois do sínodo dos jovens, dizia que cada um de nós é uma vocação. Cada um de nós é chamado. Não são só os padres, as freiras, os religiosos. Todos nós temos a nossa vocação e temos de descobrir. E Cristo vem ao nosso encontro. A palavra de Deus vem ao nosso encontro e desafia-nos. Conto-vos uma história. Havia um dia duas pedrinhas azuis muito bonitas, que estavam num rio, no fundo de um rio. Então aquelas pedras que eram diferentes das outras, que eram azuis, que eram tão bonitas, diziam, nós somos diferentes das outras. Nós temos, não diziam sangue, que as pedras não têm sangue, mas temos sangue azul, nós somos nobres, que bonitas que nós somos. Então um dia, passou alguém, andou lá a mexer no rio, e apanhou também aquelas pedras e meteu-as num saco junto com tantas outras pedras. E ele disse, o que é que nós estamos aqui a fazer no meio das outras? E começaram a reclamar. Nós somos diferentes, nós somos pedrinhas azuis. E continuavam assim, com esse orgulho. Nós somos diferentes, somos pedrinhas azuis. E então foram levadas para um grande armazém. E elas diziam, o que é que nós estamos aqui a fazer? Então um dia veio alguém e colou-as a uma parede, junto com tantas outras pedras. E elas, o que é que nós estamos aqui a fazer? E viviam a vida lá a reclamar, olhavam uma para a outra que estava a uma certa distância e diziam, o que é que nós estamos aqui a fazer? O que é que nós estamos aqui a fazer? E fizeram tanta força que um dia veio a umidade veio à parede, e quando a umidade vem à parede, elas conseguiram se soltar e caíram para o chão. Então disseram, finalmente livres. Finalmente saímos daquela parede onde estávamos presas. E quando olharam para a parede, sabeis o que é que elas viram? Um belo mosaico. Vocês já viram um mosaico como aquele que está em Fátima? Elas viram um belo e um grande mosaico com a imagem de Jesus Cristo. Que belo! Depois, quando olharam para os olhos, viram que faltava alguma coisa. Os olhos eram muito bonitos, mas faltava a pupila dos olhos, que eram azuis. Não sei se os olhos de Jesus eram azuis, mas nós costumamos representá-los assim. E faltava a pupila dos olhos, porque sabeis o que é que lá faltava? Faltavam lá aquelas duas pedras que se quiseram soltar, que se quiseram libertar, e afinal estavam num lugar tão importante. Eram a pupila dos olhos de Jesus. E enquanto reclamavam e queriam voltar lá para cima, passou o empregado de limpeza e elas foram junto com o lixo. Foram parar uma lixeira. E ali viveram o resto da sua vida. Que grande sorte! Irmãos e irmãs, como disse, há tantas coisas para celebrar hoje. Mas eu quero concluir mesmo com isto. O grande desafio da nossa vida é viver a nossa vocação. A nossa vocação de escutarmos a palavra de Deus, de a pormos em prática, de construirmos a unidade, de rezarmos, de vivermos, de construirmos, de transformarmos, de fazermos tanta coisa. E tudo isto é a nossa vocação de cristãos. E às vezes nós queremos nos libertar, às vezes arrancamos, às vezes vamos para o outro lado, às vezes não cumprimos a vocação. E às vezes saímos do corpo de Cristo, quando às vezes até somos os olhos de Cristo, somos as mãos de Cristo, somos importantes no corpo de Cristo, e às vezes vamos parar ao meio da lixeira. E quantas lixeiras! Então que o Senhor nos ajude, hoje, a converter a nossa vida, metanoia, convertei-vos, e a viver hoje a nossa vocação que é bela, a nossa vocação que é bonita, e a nossa vocação que se alimenta na palavra de Deus. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo.